Boa noite. Mais uma terça-feira, né? Mais uma terça-feira vencida, mais uma semana, aliás, vencida, e mais um dia de terça-feira vencido, né? Começamos o mês de junho, hoje é dia 3 de junho. Estou muito feliz porque vivi a metade do ano, Deus me deu a oportunidade de viver a metade do ano, né? Eu não esperava tanto amor assim de Deus, a misericórdia de Deus, né? Eu cheguei até aqui. E eu sou muito grato a Deus por tudo isso, né? Por ter chegado até aqui, né? Espero que esteja tudo bem com você, que Deus possa estar abençoando a sua vida, te protegendo, te guardando e te livrando de todo mal, né? E que Ele visite seu lar aí, o Espírito Santo esteja visitando o seu lar nesse momento e enchendo o seu lar de paz, alegria, sabe, todas as coisas que Deus tem separado de bom para a vida de vocês, né? Nós temos uma grande alegria de mais uma terça-feira estarmos juntos, né? Isso é misericórdia de Deus e a alegria de ter vocês juntos aqui, nós estarmos juntos nesse momento de, sabe, de comunhão com o nosso Deus, de paz, tranquilidade, entende? É um momento muito, sabe, gratificante para mim, porque a gente pode, daqui a um bocado, a gente vai ver rostinhos aí surgindo, né? E a gente interage, né? E a gente acaba interagindo também juntos com Deus, né? Então isso é muito importante, né? É a igreja, né? Apesar de estar cada um na sua casa ou em algum outro canto, mas juntos aqui de forma virtual, online, nós estamos reunidos com o mesmo objetivo de adorar a esse Deus tão maravilhoso e tão fiel, né? Então nós vamos orar nesse momento, nós vamos clamar a Deus, pedir a direção de Deus para a mensagem que Ele nos deu, que daqui a alguns instantes estaremos trazendo para o coração de vocês, como falou o meu, com certeza falará o de vocês, né? E depois da oração a gente dá de novo uma boa noite a todos que estão chegando, né? Vamos lá então. Pai amado, Pai querido, na Tua doce e maravilhosa presença, eu quero Te agradecer, Pai, exaltar o Teu santo e poderoso nome, sabe, único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, não só por mais um culto, mas por mais um semestre que o Senhor nos concede, né? Chegamos à metade do ano, meio do ano, e o Senhor é fiel, o Senhor nos manteve aqui com saúde, com equilíbrio, ó Pai, nos deu o pão de cada dia, nos deu o nosso teto, e nós Te agradecemos, Pai, pela provisão necessária que o Senhor nos concede. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti agora esse culto que estamos lhe prestando. O Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, que o Senhor Jesus nos lave com o Seu sangue e que Teu Santo Espírito me use sem nenhum impedimento para abençoar as vidas que vão entrar nessa transmissão, que já estão e que vão entrar, e aqueles que receberão os vídeos depois de terminado, né, que serão compartilhados. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, assim falar ao coração de cada um deles, e que não haja nenhum erro em mim que possa impedir do Teu Santo Espírito atuar. Que só Ele atue, que eu realmente suma, desapareça, diminua, para que Teu Santo Espírito tome conta de tudo, Pai. Nós colocamos diante de Ti esse momento de adoração ao Teu santo e poderoso nome. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Ó Pai, do Teu trono de graça, que o Senhor possa inclinar os Seus olhos, Pai, e olhar para nós. Ó Pai, eu coloco diante de Ti esse momento, Te pedimos e já Te agradecemos e fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Joselito Júnior, boa noite, pastor. Deus abençoe. Eu creio, não sei se é o Miguel, mas tem uma outra pessoa, não sei se é a foto do Joselito.
Mas, é o Carlos Alberto. Então, Carlos Alberto, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, com a tua família aí, Yolanda e todos. Que Deus possa estar protegendo a vida de vocês. E a todos vocês, os outros que estão conosco, que não se manifestaram, que Deus também abençoe. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo e com a tua família. Então, falando de Jesus, que é o ponto central de qualquer coisa que vamos fazer em nome dele, falando de Jesus, o tema é o seguinte: Jesus não desistiu de você. Por que desistir? Jesus não desistiu e não desistirá de você. Então, por que desistir? Por que desmorecer? Verdade? Poxa vida, ele não desistiu e não vai desistir. Mas você pode desistir, você pode estar prestes a desistir. Não pode, repreenda em nome de Jesus. Sabe? Tenha fé, perseverança. As coisas são difíceis. Roberto, Deus te abençoe. Uma boa noite, meu querido irmão e amigo, Deus te abençoe. E vamos meditar no texto que é Hebreus 10, 36. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra. O texto fala sobre a importância da perseverança na fé para receber as promessas de Deus. O versículo enfatiza que é preciso continuar firme na fé e obedecer a Deus, mesmo diante de dificuldades, para alcançar a promessa que o Senhor nos deu, que Ele fez para nós. A mensagem principal é que a fé não é suficiente por isso só. É necessário que os crentes, aqueles que creem em Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Ele, que eles perseverem, ou seja, permaneçam firmes e não desanimem diante das dificuldades e provações da vida. Queridos, como é importante demais. Rosana Otero, Deus te abençoe, boa noite, querida. Como é importante a gente ter isso na nossa mente. A mensagem principal é que a fé não é suficiente por si só. A fé não é suficiente por si só, meu irmão. É necessário que aqueles que creem em Jesus possam perseverar. Ou seja, permaneçam firmes e não desanimem diante das dificuldades e provações da vida. É isso que o autor de Hebreus está falando nesse versículo 36. E ele discorre a mensagem durante uma parte desse capítulo, falando sobre a fé. É que o livro de Hebreus é bem voltado à fé, E nós precisamos viver isso. Isso é uma consequência na nossa vida. Porque se você não vive isso, como Deus pode te abençoar? Como as promessas de Deus podem ser derramadas na tua vida, na minha vida? Ô querida, um beijão no teu coração. Ser derramada na minha vida, na sua vida, se você não realmente perseverar. Se você não enfrentar as dificuldades, não enfrentar as provações que a vida te traz. O que significa para você a palavra desistir? O que você acha que significa? Qual o significado dessa palavra? Portanto, desistir significa literalmente parar de fazer algo, deixar de lado. Então pense bem o que é desistir. Se você já desistiu de algo na vida, quantos de nós desistimos de tanta coisa na nossa vida? Eu já desisti de muita coisa.
infelizmente. Entendeu? Já desisti de muita coisa. O espírito de desistência é um dos grandes males que tem assolado não somente a Igreja de Cristo, mas como toda a sociedade. São casamentos desfeitos, filhos abandonados, estudos não concluídos, responsabilidades esquecidas e, o pior de tudo, a comunhão com Deus deixada de lado. Isso é terrível, gente, porque nós desistimos de ter comunhão com Deus. Por causa das dificuldades, nós somos covardes, queridos. A verdade, isso é covardia. Eu não posso desistir da minha comunhão com Deus, eu não posso desistir da minha família, eu não posso desistir das minhas responsabilidades. Eu não posso desistir, queridos. Eu tenho que enfrentar. Eu não posso desistir das coisas, desses males que vêm nos assolando. O espírito de desistência é um dos grandes males que tem assolado não somente a Igreja de Cristo, mas como toda a sociedade. Esse espírito de desistência, de fracasso, sabe? Casamentos, como eu disse, casamentos estão sendo filhos abandonados. Quantos filhos abandonados? Poxa, o rapaz aí, um rapaz que trabalha na Conlub, encontrou uma criança no lixo, numa caixa, do lado da lixeira, uma criança recém-nascida. Alguém abandonou o seu filho. Sabe? Tudo por dificuldades. As pessoas desistem. As pessoas não insistem. Oi, Gabriel, boa noite, que Deus te abençoe. Sabe? A gente tem que enfrentar, tem que correr atrás. Não pode desistir. Não desista, querido. Enfrente. As dificuldades são muito grandes, mas o nosso Deus é muito maior. Então você não deve e não pode desistir. Entende? Poxa, não pode, você não vai desistir do seu casamento, porque está difícil, porque não vai desistir. Você não pode desistir. Muitas pessoas desistem por não confiarem em si mesmas e acreditarem que não conseguirão vencer as barreiras que a vida apresenta. Tem pessoas que desistem porque as barreiras são muitas e elas desistem de tudo. Desiste, cara, não pode desistir. Você tem um Deus todo-poderoso que está contigo, que te dá força, que te guarda. Como você vai desistir se Ele não desiste de você? Ele não desiste de você. Olha quem é você, olha quem sou eu. Pô, Jesus não desiste de nós. E nós não valemos nada. E Ele não desiste da gente. Veja que coisa incrível, que Deus maravilhoso. Ele não desiste da gente. Como você vai desistir das coisas que Deus coloca diante da tua vida? Como você vai desistir? Você já se sentiu desmotivado, com vontade de desistir de tudo? Eu já. Já, com certeza já. Se eu disser que não, é mentira. Entende? A gente já pensou em desistir em algum momento das coisas? Mas aí vem a coerência, pois eu tenho um Deus Todo-Poderoso. Boa noite, minha querida. Eu tenho um Deus Todo-Poderoso que cuida de mim, que sabe, que zela por mim. Eu não posso desistir. Eu tenho que enfrentar essas dificuldades, essas provações. A gente não pode cair no primeiro tropeço. A gente tem que... Deus nos coloca em pé, siga. Não desista, viu o obstáculo, não conseguiu derrubar, dá a volta nele. Circula sobre ele. E depois você vê como resolver aquilo. Agora não desista. Não desista. Saber que Jesus nos ama, que Ele morreu, ressuscitou para nos dar vida, é importante, pois passamos a nos ver como com outros olhos. Com os olhos de Deus. Jesus não desistiu de você quando estava no Monte Getsemane. O diabo tentou levá-lo a desistir da cruz. Ele nos amou tanto, mas tanto,
que se entregou por nós. Ele não desistiu de você e nem de mim. Queridos, isso é uma declaração de amor muito linda. Ele não desistiu, como nós desistimos. Por causa das circunstâncias da vida. Não desista, querida. Continua, sabe, firme. Sabe, meus amados e queridos irmãos e irmãs, não desistam. É muito mais fácil desistir. Agora, o júbilo, sabe, da grande vitória, quando você sobressai sobre essas provações, sobre essas dificuldades, é tremenda. Entende? Então a gente não pode desistir, porque o melhor está para vir. Você não pode desistir. Quais são os fatores que podem fazer com que uma pessoa desista dos seus objetivos e alvos da sua vida? Em sua vida, da sua vida. Sabe, se for o medo, a palavra tem uma resposta boa para isso. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança todo medo, lança fora todo medo. 1 João, capítulo 4, 18. Então, o medo lança fora todo medo. Sabe, o verdadeiro amor lança fora todo medo. 1 João 4, 18. Se for fortaleza, né, a palavra de Deus diz: quando estou fraco, aí sim eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Então, quando for fraqueza, fortaleza não, quando for fraqueza, a palavra de Deus diz: quando estou fraco, aí eu sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Então, ponha isso na sua cabeça, querido, que a fraqueza é a força. É a partir dos momentos difíceis que a gente faz grandes coisas. É a partir da dificuldade. Porque aí a nossa mente funciona e a nossa fé cresce nisso tudo. Então, como você vai desistir? No momento mais crucial da sua vida, você vai desistir? Não pode deixar que a fraqueza te derrube, meu querido. Sabe? E se for o cansaço das batalhas? A palavra de Deus diz: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Poxa, então está cansado? A palavra de Deus: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele vai nos aliviar do cansaço, da opressão. Poxa, é a palavra de Jesus e ele cumpre todas as promessas, querido. E se for enfermidade? Eu posso falar disso com muita propriedade. Né? A palavra de Deus diz: eu vim para os doentes, não para os sãos. Não é verdade? Mateus 2,17. Então ele veio para mim, ele veio para os doentes. Doentes fisicamente, doentes espiritualmente, ele veio para esses. E ele provou isso com a sua vida aqui, quando teve como homem aqui, 100% homem, 100% Deus, e ele curou espiritualmente, curou fisicamente. Então, poxa, qual é a dificuldade com a enfermidade? Se você tem um Deus todo-poderoso que disse que veio para isso, que ele veio para esse nicho. E se for a morte? E se você está preocupado com a morte? A palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25, querido. Então, qual é a tua preocupação? O que você tem de preocupação na sua vida? Sabe, se nem a morte consegue destruir você, consumir você. Porque ele está lá, ele disse: se você morrer, você viverá. Porque você tem ele te deu a sua vida. Ele morreu, ressuscitou para nos dar a vida dele em troca da nossa. Então qual é o medo que você tem?
Se for fome, dificuldade, a despensa estava quase que vazia, estou ficando sem nada, eu estou sem nada. Aí Jesus diz assim, a palavra de Deus diz, eu sou o pão da vida. Que o saudoso Cláudio Claro fez uma poesia sobre o pão da vida, Jesus o pão da vida. Lindíssima essa música. Né? É um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Né? E, poxa vida, a palavra, se for fome, a palavra de Deus diz, eu sou o pão da vida, João 6,48. Então qual é a tua preocupação? A gente não pode ficar preocupado com isso. Sabe, Mateus 6 deixa muito claro que a nossa preocupação não deve ser centrada em coisas materiais, e sim buscar o reino de Deus e sua justiça. E também não pode ser focada no amanhã. A gente não sabe se vai estar no amanhã, deixa que o amanhã cuidará do seu mal. Então, poxa, a gente não pode estar focado nessas coisas. E se for sede? Poxa, eu tenho sede, não tem água, está difícil. A palavra de Deus diz, eu sou a fonte da vida eterna. Então, cara, você tem vida eterna, não se preocupa com sede. Sabe, não se preocupa com sede de nada, sede de vida, sede de consumir alguma coisa. Jesus é a fonte da vida eterna. Você recebeu de Jesus essa fonte eterna. Qual é a sua preocupação? Como se sentir fraco, com vontade de desistir, por não achar que conseguirá vencer as lutas? Não desanime. Tenha a certeza que o Senhor Jesus estará sempre ao seu lado, a cada luta. Sua luta é do Senhor. O salmista diz no Salmo 35:1, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja com os que pelejam contra mim. Poxa, olha a autoridade que o salmista fala. No Salmo 35, versículo 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Mais força, mais segurança do que essa é impossível, querido. É impossível. Quando perseveramos no Senhor e não desistimos, alcançaremos a vitória em Cristo. Se Jesus não desistiu de você, por que desistir? Jesus não desistiu de você. Por que desistir? Pare para pensar sobre isso. Por que desistir, querido? Há tanta coisa boa que Deus separou para a tua vida. Por que você vai desistir? Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família. Não desista das suas responsabilidades. Não desista, querido. Sabe, não desista daquilo que Deus plantou no seu coração, que é o sonho. Sabe, você vai amadurecer, Deus vai amadurecer esse sonho no seu coração, e ele será realizado, querido, segundo a vontade de Deus. Então creia que Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Quem mais tem o melhor para você, a não ser Deus? Então por que você vai desistir? Qual é a mente? Por quê? Sabe, por que Deus me deu essa palavra? É porque as pessoas estão desistindo lentamente. E lentamente elas vão desistindo. E elas vão se afastando do Senhor. Mas vão se afastando de uma forma que elas não conseguem mais ver Deus. Aí vem o desespero. Porque ela desistiu. Ela desistiu de orar. Ela desistiu de ler a palavra. Ela desistiu de ir à igreja. Porque, desculpa o termo usado, ela desistiu de se reunir com a igreja. Poxa, a comunhão dá força, gente.
Os irmãos dão força, gente. Por mais que o ser humano seja complicado, mas um sempre fortalece o outro. Por isso Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, ali estarei. Então, queridos, povo, a gente precisa estar junto. Você não pode se alimentar do pastor, sabe? Que o alimento não vem meu, não vem de mim, vem do Senhor. Se alimentar só do pastor Alexandre Luciano. Você tem que se alimentar com a igreja, reunido com a igreja. A igreja está reunida virtualmente, mas você está na sua casa. Como é importante nós estar, como eu sinto essa falta. Tem pessoas que optaram em não estar reunido com a igreja. E eu não posso estar reunido com a igreja. Por questões de saúde. Então eu fico assim, parando para pensar, por que as pessoas abrem mão de estarem reunidas com a igreja? Quanta coisa essas pessoas estão perdendo. E a distância que elas estão tendo de Deus, elas vão se afastando, porque eu vou dar um exemplo muito batido, mas é que é real. A pessoa carioca normalmente faz muito churrasco. E quando você bota o carvão ali, aquela brasa que te torna brasa, né? Aí você tira aquela brasa, ela é brasa, tá queimando tudo. Mas no momento, ela saiu do braseiro, ela apaga. Ela não consegue manter-se acesa longe do braseiro. Poxa, e você? Como você se mantém aceso longe do braseiro? Você precisa estar com a brasa. Ah, gente, é complicado? Gente, é muito complicado. Mas você não é gente? Você também é complicado. Então, é uma mistura de complicados juntos, mas é abençoados. E ali acontecem coisas, milagres, coisas incríveis quando a igreja se reúne. Então, queridos, é importante você estar reunido com a igreja. É importante você participar dos cultos online, importantíssimo, entendeu? Mas é importante você estar presente na sua igreja. Porque Cristo te chamou para isso, porque lá se delibera toda a parte social. A igreja, por exemplo, a primeira igreja batista do Encantado, da qual eu sou pastor de famílias, né? Poxa vida, nós temos um trabalho agora social no bairro do Encantado, né? Que vai desenvolver um trabalho para atender pessoas necessitadas e falar de Jesus para essas pessoas. O Roberto, por exemplo, que está aí, ele voltou a fazer um trabalho no metrô. Então, por isso, mas isso é a igreja junto, queridos. Essas coisas surgem com a igreja junto, reunida. Sabe, você não pode desistir da sua comunhão com Deus. Muitos já desistiram do casamento, muitos desistiram de filhos. Você vai desistir de Deus? Irmãos, a gente não pode ser um fracassado na fé. Não pode ser um fracassado espiritual. Você tem que ter fé, muita fé, tem que viver essa palavra que você fala pelos cantos. Jesus é a solução, é a única esperança. Sim, Ele é a única esperança, mas Ele é a única esperança para você? Ele tem sido esperança para você? Essa é a pergunta. Ele tem sido esperança para você? Não desista, querido. As dificuldades estão aí. Mas nós vamos enfrentá-las, ela de frente. Porque Jesus está à nossa frente. E Ele comanda tudo quando você entrega o controle da sua vida a Ele. Sabe, eu peço que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê clara evidência, te dê discernimento. Abra sua mente para entender o que Deus está falando contigo nessa noite. Não é o que o pastor Alexandre está falando, é a minha voz, mas vem do Senhor. Tudo que eu falei aqui é textual, querido.
Então, poxa, ponha isso na sua mente. Jesus não desistiu de você. Por que desistir? Pense sobre isso. Que Deus te abençoe. Nós vamos